Deixe seu like. Se inscreva no canal e ative o sininho de notificação. Bom vídeo. Já que eles querem 5 milhões por 50%, é porque eles avaliam que o Fabrício Bruno, o todo, vale 10 milhões de euros. É a conta, a cada 10%, 1 milhão de euros, que foi o que a Letícia acabou de citar. E assim, Rafa, eu vou bater na mesma tecla. Para que eu quero 30% do Fabrício Bruno? Eu ainda continuo com esse pensamento pairando na minha cabeça. O Cruzeiro tá... cara, é uma equação básica da matemática. A equação é o Flamengo mais o Fabrício Bruno igual ao Cruzeiro. Vamos brincar dessa forma? Quando você joga o Fabrício Bruno para o outro lado da equação, o Flamengo é o único prejudicado dessa história, cara. O Flamengo, nessa negociação, Flamengo, Cruzeiro, Fabrício Bruno, o que 7 milhões vai fazer de diferença para o Flamengo? Qual é o retorno técnico que o Flamengo tem com isso? Eu acho que, muito pelo contrário, o valor, se aumentar, eu acho que não tem por que não vender. É um jogador que não quer estar aqui. Se ele não quer estar aqui, eu também não quero que ele esteja aqui. Só que eu acho que o Flamengo tem que pensar também no quanto isso pode prejudicar a gente nessa questão técnica. Da necessidade que o Flamengo vai ter que ir atrás de um zagueiro, talvez, aí para suprir essa saída dele. Então, cara, 70%... Eu sou muito reticente, cara. Quer fazer um negócio legal? Faz igual a Letícia falou, não precisa nem ser 9 milhões, 90%. Pega 9 milhões, bota 8, mais 1 milhão de metas, só que na meta... Eu gostei do que tu falou, Letícia, eu não tinha parado para pensar. Como é que eu vou querer 1 milhão de meta por alguma coisa que o Cruzeiro tem que ganhar? Sendo que eu também vou disputar. A não ser que, por exemplo, eles sejam campeões... Isso não existe. Não, aí eles jogam a final da Sul-Americana de novo, são campeões, fechou, porque eu não jogo a Sul-Americana. Aí tá tudo certo. Mas eu vou ter que... Cara, assim, é uma chance muito remota disso acontecer. Faz o seguinte, bota 8 milhões, mais 1 milhão de meta de jogos, se ele cumprir X jogos na temporada, e que não cumpra. Só dos 8 milhões fixo, eu já tô feliz, e manda 100% para esses caras. Porque ele não vai ter revenda, gente. Para que eu quero 30% de um jogador de 29 anos que não vai ter revenda? Ah, mas ele pode ir para a seleção brasileira de novo. Eu duvido que eles voltem à seleção brasileira. Ele só foi para a seleção brasileira porque ele tinha que disputar jogos para se transferir para o exterior. Agora, o Léo Pereira está na frente dele, o Léo Ortiz está na frente dele, tem uma porrada de jogador na frente dele, Rafa. E assim, vai ter que acontecer uma catástrofe para todo mundo se lesionar igual aconteceu quando ele foi convocado. Então, assim, cara, desculpa. Para mim, o erro da negociação não é nem só o valor em si. É o percentual. O Cruzeiro está tentando pechinchar o percentual para facilitar a compra dele. E o Flamengo está caindo nessa lábia. O Flamengo está sendo o bobo da relação. E no final das contas, Rafa, aquela velha história, todo dia vai para a rua um otário e um cara esperto. O Flamengo está indo para a rua nessa negociação sendo o otário. Na minha visão, o Flamengo está sendo o otário nessa brincadeira. E eu quero saber a sua visão. Bom, vamos lá, né, Cleitinho? Primeiro, gostaria de dizer que eu concordo com tudo que a Letícia falou e concordo muito com a sua avaliação também, cara. Incomoda ver um jogador já um pouco mais velho sendo vendido com um percentual de direitos econômicos para o Flamengo. Extremamente improvável. Eu não vou dizer que é impossível, cara, porque faz 6 meses que esse jogador recebeu uma proposta de 15 e uma de 14 milhões de euros. Então, é possível? Mas em contratos a gente precisa trabalhar muito mais com a probabilidade. Qual é a probabilidade real de uma grande proposta, né, de uma compra de 10, 15, 20 milhões de euros pelo Fabrício Bruno? Altamente improvável. Para mim, o preço de mercado, para mim, dele é mais ou menos esse, mas eu acho que o Flamengo, às vezes,
quando a gente está tentando negociar, cara, a gente precisa suar sangue. Para tirar o Léo Ortiz do Bragantino foi uma vida. E negocia para lá, negocia para cá, e eles não cedem e tal. Às vezes eu acho que acaba sendo muito fácil vir aqui tirar um jogador do Flamengo, que, repito, é importante. Ou o Flamengo tem uma exata noção do que vai fazer para substituir o Fabrício Bruno, que eu acho um zagueiro muito importante, tá? Eu sei que tem muita gente que não gosta, eu sei que tem algumas características do Léo Pereira e do Léo Ortiz que são superiores a eles, até por isso ele é reserva, mas eu acho que o Bigode definiu aqui, esses dias a gente estava fazendo tipo um ranking, né, do jogador que é barca, quem vai, quem fica, e aí eu até falei, cara, eu achei injusto o Fabrício Bruno tá nessa barca aí, que precisa ir embora. E aí o Bigode definiu o Fabrício Bruno como, não sei se foi como o melhor ou um dos melhores reservas do futebol brasileiro. E para mim ele tá nessa prateleira. Ele não tem nível hoje para ser titular do Flamengo. O Ortiz é melhor que ele, o Léo Pereira é melhor que ele, mas ele é um cara que é muito útil, foi muito útil até com o Felipe Luiz, que supostamente não quer utilizá-lo. O próprio Felipe Luiz, não se encaixa no Felipe Luiz, mas jogou vários jogos e jogou até bem. Alguém até lembrou do jogo contra o Corinthians, que ele entrou bem e tal. O Fabrício Bruno tem muito essa regularidade. O meu medo nesse momento é o Flamengo se enfraquecer. Diga lá, Letícia. Tem problemas físicos, viu, Rafa? Por exemplo, Léo Ortiz, Léo Pereira mesmo capenga às vezes, ele não tem problema físico, nem tem lesões. Sim, foi o que eu falei quando eu estava comparando ele com o Pablo, que é você abrir mão de um jogador que joga o ano inteiro para ficar com um jogador que vive machucado. Isso é um problema sério, a gente precisa de reservas confiáveis. Aliás, um dos problemas que a gente tinha com o Davi Luiz era justamente esse. É um bom zagueiro, tem capacidade técnica, em clara decadência, mas é um jogador que tinha muita dificuldade em enfrentar uma sequência de jogos. O Fabrício Bruno não tem essa dificuldade física de enfrentar uma sequência de jogos. Eu não vou chorar aqui pela saída do Fabrício Bruno, mas o alerta que fica é o seguinte: a partir do momento que a gente abre mão do Fabrício Bruno, eu acho que o Flamengo cria um ônus para si, que é o seguinte: tem que fazer uma reposição. O Fabrício Bruno é um cara muito importante para a gente abrir mão nesse momento e não trazer alguém de um nível semelhante. Caso o Flamengo simplesmente venda o Fabrício Bruno sem fazer uma reposição à altura, que não é fácil, eu acho que o Flamengo se enfraquece para a disputa dos títulos desse ano. Quanto ao percentual, Cleitinho, tem uma coisa que eu sempre falo aqui, às vezes a gente faz essa conta, a gente tem essa tentação de fazer essa conta, né? 5 milhões por 50%, logo, não, eu quero 10 milhões por 100%. Só que existe uma questão, a gente está falando de direitos econômicos, a gente não está falando de direitos federativos. Eles vêm aqui, eles compram 50% do Fabrício Bruno, mas ele joga todos os jogos lá. Foi o que a gente fez com o Thiago Maia. A gente comprou 50% do Thiago Maia e ele passou anos jogando futebol aqui. Não foi um negócio tão bom quanto o Inter fez, que é receber o jogador de graça e depois tentar revender recebendo uma vitrine. Mas a gente comprou 50% do jogador e a gente tinha vantagem de ter ele aqui jogando. É o que o Cruzeiro está tentando fazer. Para mim, eu acho que dá para esticar essa corda.